Olá, tudo bem? Vamos de live hoje, uma live especial devido à audiência que a gente teve na live com parceria do Instituto IOD. Nós vamos seguir firme aí toda segunda-feira, organizando as lives em conjunto. Lá, deixa eu chamar aqui. Bom dia, Juliano, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um dos meus celulares não quis funcionar, eu tive que pegar o outro. Ah, opa, mas que bom que teve mais um, né? Aham. Falei, olha só o como que a gente mexe com o campo e É, as coisas vão acontecendo. Seja bem-vindo, valeu. Rafael, Rafael Nascimento. Hoje nós temos um tema bem legal. Como ampliar os lucros na propriedade rural. Rafael, bem-vindo. Valeu, obrigado aí, Juliano, pelo convite, né? Pela parceria também. E, e realmente a gente tem conversado muito, né, sobre várias questões e você tem olhado para um ponto um pouco diferente, né? A gente é acostumado a olhar o lucro, olhar os números, né? E isso faz parte do processo e eu acho que é um dos primeiros passos, né? Quando a gente olha para uma propriedade rural e mas também tem outros pontos, né? Que a gente tem que olhar, que a gente diz que eu sempre falo, né? Que existe o quantitativo, né? Que é contar, né? As coisas, né? E o qualitativo, né? Que são as coisas que de qualidade, né? Que realmente a gente entender, né? Se a gente está alinhado com o lucro, se a gente está alinhado com essa força motriz do lucro, se realmente isso pode nos trazer benefícios. E eu estou muito feliz aí de estar contigo nessa jornada, né? Nós vamos estar aí, não sei por quanto tempo, mas acho que por muito tempo conversando sobre isso nas lives de segunda-feira e das 7h30, 737, né? Um horário que um dos nossos mentores usa, né? E do nosso querido Érico Rocha. E e acho que é bacana a gente conversar sobre isso. E principalmente eu que vim do meio rural aí, quero contribuir muito para vocês e todos os estudos que eu fui buscar na minha vida, não para o mundo rural, mas depois eu comecei a conectar e comecei a perceber que tinha muita força aí e estamos aí para contribuir. É, bacana, com certeza será de grande valia e a parceria de longa data. Eu tive a oportunidade, para todos vocês que estão nos acompanhando, depois vocês mandam essa live para outros produtores, tudo. Por quê? Em 2021, eu tive a oportunidade de conhecer o Iode, o Rafael Nascimento e a Juliana do Nascimento. De lá para cá, tudo mudou na minha vida. Até 2021, as coisas não davam certo na propriedade. A gente falava, capacidade técnica, faltou alguma coisa técnica. De 2021 para cá, eu vi que não é só isso para a gente ter o maior lucro na propriedade. E não basta ser só ter o maior lucro. Tem que ter lucro e tem que ser leve. Tem que ser gostoso para toda a família. E é por isso que nós estamos fazendo essas lives e por isso que o Rafael está aqui hoje conosco. E aí, professor, o que acontece, né, dentro desse movimento, né, quando eu me lembro muito da tua história, eu acho que foi muito uma coisa que começou a me chamar a atenção, né, quando a gente conversava sobre movimento rural, porque dentro do campo a gente consegue ver os organismos vivos em tudo, né? Então, aqui no IOD, principalmente no IOD para empresas, né, nós somos acostumados a trabalhar muito com, obviamente, empresas, né? Empresas, e a propriedade rural, a gente começou a olhar hoje como uma empresa também, mas a gente olhava só como empresas convencionais, essas lá, uma indústria, uma fábrica de alguma coisa. E aquilo tem muito concreto, tem concreto ali, né? A gente costuma não perceber muitas coisas. Embora aconteça,
é um organismo vivo também, mas no mundo rural o organismo vivo é muito visto, né? Muito percebido. E, e quando eu comecei a perceber, né, nos atendimentos, ou também na nossa própria história, as coisas não rendendo, né, a planta não crescendo, não dando a quantidade a produção necessária, no caso do plantio de soja, não dando lucratividade, ou aquele animal lá, por exemplo, adoecendo, ou aquele animal lá não trazendo a produção que é prevista, né, pela raça e pela nutrição. Também, também algumas coisas que fogem da lógica, assim. Eu comecei questionar muito, né, como poderia resolver isso. E eu acho que a gente foi muito instigado por ti, né, Juliana, que vive dia a dia aí com o produtor rural, e você dizia, Rafael, Juliana, né, você tem um tempo maior com a Ju, como que essa abordagem sistêmica, né, como que isso pode ajudar, né, como que pode apoiar. A pergunta não vinha limpa assim, mas ela vinha com vários outros contextos, né? E a partir disso, ele conectou algo muito importante, né? Que até é algo que eu tenho estudado bastante, tanto na teoria quanto na prática, né? Que não adianta a gente estudar e não pôr na prática. E eu tenho visto na prática, lidando com agricultores, lidando com produtores rurais, né? Com o movimento que a gente faz, seja o movimento, principalmente com os cavalos, né? Porque eu gosto de fazer um movimento, levar eles lá para esse campo com os cavalos é algo Uhum. bem bacana, porque os cavalos também mostram essa influência, essa energia. E, e eu quero falar hoje um pouco, né? Eu acredito que a gente falar um pouco sobre a energia, né? Da onde vem a energia. A gente costuma. Muitas pessoas fizeram mau uso disso, né? Usaram essas analogias para o mal, usaram isso para ganhar vantagem sobre alguém. E aí muitos de nós, né? Muitas famílias aí se separaram disso. E tá certo, né? Se é algo que é usado para o mal, né? Tem que se separar mesmo. No entanto, agora a gente tem que entrar pela porta certa, né? Tem que entrar pela porta certa e começar a entender agora como que o entendimento, né, desse inconsciente dentro das nossas propriedades pode nos ajudar aí realmente a virar o jogo, né? A virar o jogo, porque a grande maioria das pessoas que te acompanham, são teus mentorados, são pessoas que estão fazendo tudo certo, né? São pessoas que estão ali se dedicando, fazendo tudo certo. E já tem um resultado muito melhor de quem não faz nada, né? Já consegue crescer aí, mas pode crescer mais ainda, né? Quando a gente começa a agregar aí a parte sistêmica, né? Que é olhar as informações do que cerca uma propriedade. E aí estamos aí à disposição. Estamos aí à disposição. Hoje, Rafael, a gente vou falar tem várias coisas, a gente vai ter vários encontros aqui nas segundas-feiras. Vai ser fantástico. Um dos eventos que a gente tem, ele, ele é sistêmico. Vou fazer essa formação em janeiro com vocês, porque isso muda o jogo. Eu não acredito mais em um profissional que não seja sistêmico. Para vocês que estão nos ouvindo, que são produtores ou são técnicos, eu acredito tanto nisso, isso mudou tanto a minha vida que a partir de janeiro eu estou fazendo formação para que a gente possa enxergar o todo que ocorre nas propriedades. Futuro, ah, cabe E dentro da... sim prosperidade para todos e é leve, né? Só que eu preciso olhar o que está faltando eu olhar ainda para organizar a minha propriedade. Uma das principais perrengues que tem é a primeira lei lá. Vamos pegar assim, dentro das várias leis, né? A gente tem uma que trava muitas propriedades, que é o direito de propriedade. Hoje, quando a gente faz o planejamento individual das propriedades, a gente pergunta, e aí, como que tá essa tua terra? Você tem realmente o direito da propriedade ou não? Quando tu me propôs esse tema que a gente conversou ontem à noite por WhatsApp, né? Eu atendi um cliente, eu acho que veio também da parte do Doutor Pastagem, tá aí integrado no grupo, e a gente conversava muito, e ele trouxe uma questão de morte de animais, muitas mortes de animais, né? E ele estava trazendo também a questão
De não, tipo assim, cara, eu faço tudo certo, tá ali, tá batendo, tá chegando o nível, ah, tá chegando aquele nível que a gente quer de produção, nunca imaginava aquilo, mas aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente tá escalonando ali não tá virando. O que que acontece? E aí, dentro do movimento, Juliano, foi uma das primeiras coisas que surgiu, foi essa parte jurídica. Foi a primeira coisa, assim, que surgiu, porque e entrou uma parte que realmente é muito dolorosa. Que a gente não sabe o quanto isso é doloroso e o quanto isso é danoso para a vida, que é o chamado usufruto. O quanto é danoso, assim, eu te digo assim, depois que eu estudei isso, se alguém me oferecer uma terra, um carro, alguma coisa, pode ser o que for. Ó, Rafael, tá aqui é teu, mas o usufruto de outra pessoa, eu não quero mais nem a pau. Eu dizia assim, ou me vende, ou me vende ou me arrenda. Mas agora, Uhum. ou me dá, né? Me dá, que daí se. Ou dá é assim, ó, te dei, né? Tem que te dei essa colher aqui. Você pega essa colher, se tu quiser vender agora, né? Ou quiser dar para outra pessoa, tu faz o que tu quiser, Juliano. Então, eu só aceito dar presentes com muita gratidão, né? Eu digo assim que se a gente ganhar um presentão de um pai, né? Sei lá, uma área de terra, um baita presente, tem que ser muito grato por isso, né? O tempo todo. E, mas é danado. Peguei a terra, posso vender? Pode. Então tá. E aí entrou numa dor, numa questão jurídica ali, Juliano, que foi essa questão do usufruto. Cara, isso é tão doloroso. Tão, ele tem um efeito tão danoso dentro das famílias que, que acaba tolhindo algumas liberdades. E eu sempre digo assim, quando tem primeiro a gente tem que entender o contexto do dinheiro, né? O dinheiro é um organismo vivo. A gente costuma achar que o dinheiro é de papel, né? Sei lá, 1 quilo de ouro transforma em dinheiro. Um monte de números lá, que a gente olha no celular, olha no extrato bancário. Só que o dinheiro, ele é uma energia relacional. Ele se relaciona com a gente. Assim como eu me relaciono contigo, a gente se relaciona com a pessoa, com o cara ali da cooperativa, a gente se relaciona com alguém da nossa família. E o dinheiro, ele tem essa relação. Ele tem essa relação. Só que o dinheiro, ele tem uma relação muito pura com a gente. Ele não é uma relação, como é que eu vou dizer, com intenção, né? Que ele suporta coisas erradas. Ele suporta sofrimento. Não, ele tem uma relação muito pura. Ele é uma energia fluida, né? Uma energia fluida. E olha só, quando a gente olha no contexto de uma propriedade que está em usufruto, qual a primeira informação que a gente tem? Qual a primeira informação que a gente pode ter? Primeira é uma informação inconsciente de espera. O que seria esperar? Né? O que seria esperar? Imagina o seguinte, muitas pessoas que estão no usufruto estão esperando dias melhores. Estão esperando mais lucro. Estão esperando que o dinheiro venha. Estão esperando virar o jogo. Só que enquanto não organizar, por exemplo, essa parte do usufruto, ou achar uma solução para isso, por exemplo, quando que vai sair a espera? A energia da espera, ela é uma energia que não nos leva. Já falei isso. Depois eu vou falar aqui para ti, Juliano, essa energia da espera, onde que ela entra, cara? Ela entra em algo terrível, terrível, que faz as pessoas perderem tudo depois. Dentro desse movimento, a energia da espera, imagina, a gente está esperando um ônibus. Chegou lá e o ônibus passa 10 para 6. Eu tinha esse horário no interior. Eu caminhava 800 metros, né, da propriedade do meu pai, da casa lá do meu pai. Caminhava 800 metros para chegar até o asfalto e pegar um ônibus interestadual. Aí nesse ônibus interestadual, daí subia mais ou menos uns 15 quilômetros para chegar no centro da cidade de Chapecó para ir estudar. Então ele passava 10 para 7, bem certinho. 10 para 7 ele passava, demorava mais ou menos uns 25 minutos para chegar no 7 e meio, eu entrava na aula. E aí, às vezes, tu chegava lá, e aí então tinha que chegar um pouco antes, que ele podia passar ali 6h45, né? Ou 6h55. Então,
eu chegava geralmente 6h40 lá para esperar o ônibus chegar. Então eu chegava lá 6h45, aí ficava esperando o ônibus. Ficava esperando o ônibus. Aí pegava e passava 6h50, que era o horário limite dele passar. Daí começava 6h51, 6h52, e eu ficava na espera. E criança ainda, né? Até chorava quando atrasava o ônibus. 6h52, 6h53, 6h54. Aí eu ficava pensando, será que eu volto lá para casa do meu pai, dizer pro pai, ó, o ônibus não passou ou perdi o ônibus, e aí isso custava também uns tapas na bunda, né? Porque não, provavelmente atrasou para chegar no ponto. E aí eu ia caminhando e aí eu ficava. Mas daí eu pensava, se eu sair do ponto e começar a voltar e aquele ônibus vem, né? Daí eu tenho que voltar correndo. Isso aconteceu várias vezes. E aí eu ficava naquela dúvida. Eu não sabia se eu ia ou se eu ficava. Eu não sabia se eu andava ou se eu ficava no mundo da indecisão. Então a energia da espera, ele é esse mundo da indecisão. É esse mundo que a gente não sabe se vai ou se fica. É esse mundo que... E o mundo da indecisão, né, entra em vários aspectos. Será que eu compro mais gado? Será que eu compro uma mentoria? Será que eu invisto numa estrebaria nova? Será que eu invisto em uma leitaria nova? Será que eu invisto numa fábrica de queijo? Será que eu faço tal coisa? Então, essa pessoa que está nessa energia da espera, ela está presa no mundo da indecisão, Juliano. Ela é... Daí a gente diz assim, cara, faz aquilo, tá aqui, tá provado por A mais B, mas eu não sei se eu faço. Não sei se faz. Você me lembrou de um caso. Eu gosto muito de associar isso ao dia a dia. Eu sou fanático por isso. Eu, eu vou citar dois casos aqui. Nossa ideia é trabalhar até às 8 horas. Dois irmãos no município. Eu visitei Juliano, eles na eu tenho, época. eu tenho, tá? Se quiser seguir até as 9, 8h30, estou à disposição. Vamos. Você que sabe com a gente. É, aham. Eu, a gente começou um trabalho e os dois irmãos trabalhando em áreas independentes, mas ninguém sabia qual que era a sua área. A indecisão era, foi Eu, doido, porque eu visitei em diferença de 10 anos as propriedades. As propriedades estavam iguais. Tem noção aí, o que, aí, aí que é começa isso? a dar. 10 anos de atraso. A hora que você começou a contar sobre a espera Meu lá Deus. na escola, eu falei, cara, olha só, idêntico à propriedade. Eu não sei se eu vou, não sei se eu fico. Então, tu vê a energia, tu vê o dinheiro. Imagina o relacionamento, falando do dinheiro. Imagina o cara, um homem de 22 anos que pegou e se apaixonou por uma menina lá de 21. Aí ele pega e chega e olha pra ela e diz assim: ó, eu quero ficar contigo. E a menina diz: ah, também gostei de você, vamos ficar, vamos conversar mais. Mas ele diz: "Ah, mas eu tô meio em dúvida." Como se essa menina fosse o dinheiro, né? Ela vai dizer assim: então tá, você tá com dúvida? Te resolve, aí depois a gente conversa. Te resolve aí nas tuas coisas, depois a gente conversa. Então, assim, eu tô usando essa analogia pra gente entender, por exemplo, que daí o usufruto, ele tem uma espera. O que tá esperando? Se mas eu tenho duas irmãs. E o meu pai tem uma propriedade rural, que é real. Tem uma propriedade rural. E ele diz assim: filhos, eu vou deixar a terra com vocês. Vocês vão lá, façam um plantio, façam a produção de leite. E aí tem três filhos. Aí tem eu e mais as duas. Aí duas delas dizem assim: ah, eu não quero trabalhar. A Ju, que vocês conhecem, e tem uma irmã mais velha, que é a Lu. Ah, eu não quero trabalhar. Tá bom. Então eu vou usar a terra, eu vou utilizar a terra para produzir e eu vou entregar o uso e fruto para o meu pai ou para a minha mãe. Primeira coisa que rouba a minha hierarquia. Eu não mando. Ah, mas esse pedaço fica para mim. Não, tu não manda. Tu pode cercar, tu pode dizer, tu pode definir, tu pode escrever no papel, mas tu não manda, porque no todo é ainda uso e fruto. Então tem uma coisa que se tu não manda, como é que você vai mudar o teu jogo? Né? Então, o
O Juliano aqui, ele pode desligar a live, ele pode lá apertar o botão, ele manda na live, né, Juliano? Porque Uhum. você live e me convidou, você manda na live. Eu se desligar aqui, você continua a live, entendeu? Então, tu manda no jogo, tu manda, tu vira o jogo, tu pode apagar aqui a live ou ficar até as 10 da manhã, se tu quiser. Então, aqui tu manda no jogo, tu tem o poder na tua mão. Se o poder não tá na tua mão, o resultado não tá na tua mão. Isso é a primeira coisa na vida. Não tem como a gente ter um resultado diferente se nós estamos à mercê da sorte, né? Então daí vamos jogar na loteria. Então, a partir desse movimento, a gente precisa ter o poder na mão. E aí é a coisa mais dolorosa que vem. Eu espero o pai ou a mãe morrer. Olha só. Isso é tão pesado que eu digo assim, imagina o seguinte, quem que, sei lá, o pai e a mãe tem lá 100 hectares e está em uso e fruto para ti, para você e para teus irmãos. 100 hectares. Não é legal você receber 100 hectares, Juliano? Eu acho legal. Imagina alguém chegar para ti, ó, agora tu tem 100 hectares. Não é bacana, é isso? Eu acharia incrível. Só que com uma condição. Teu pai e tua mãe morrem. É meio vender a alma pro diabo, né? Porque, olha só, Literalmente. literalmente, literalmente, porque assim, no dia mais feliz da tua vida, né, que seria talvez receber uma propriedade de 100 hectares, tem o dia mais triste que é um luto. Então, aquela bênção, que é o recebimento, se torna um pesadelo, que a gente chama das maldições das heranças, que é um trabalho que a gente faz assim para liberar muitos, porque a herança, ela por si só, ela pode se tornar pesada se ela não tiver merecimento. E se ela tiver uma energia de peso, um peso muito grande, né, que é o peso de um luto, de uma morte, maior ainda. Eu faço uma analogia assim, imagina um filho se formando em medicina, uma pessoa se formando em medicina. Daí no dia da formatura, 5 horas começa a colação de grau e tal. Daí ele olha na primeira bancada lá, tem o espaço para o pai e a mãe, ali para prestigiar a formatura. Aí ele olha assim, 3 para 5, não chegou o pai e a mãe. Começou a formatura, não chegou o pai e a mãe. Aí ele fica na espera, né? Ele fica na espera. Meu pai e minha mãe não vão assistir a minha formatura. Aí, de repente, termina a colação de grau ali, alguém diz, teu pai e tua mãe sofreram um acidente e faleceram no caminho. É mais ou menos assim. É dizer assim, no dia mais importante da tua vida, no dia que você vai ganhar o diploma, que você vai ganhar a autonomia, se tornou o teu dia mais pesado. Então, a energia né, organizar uma propriedade com usufruto, nós temos que ter muito cuidado mesmo. Hoje eu não aconselharia. Eu sei que tem eu acho que tem outras questões jurídicas muito melhores para ser feitas. Eu acho que tem outras modernidades muito mais. Foi feito muito que se sabia fazer, né? Não tem como a gente tomar uma decisão errada sem saber a consequência errada, né? Então, ela tem o efeito errado, só que a gente não sabia. Então, temos que nos perdoar e perdoar também os nossos ancestrais que fizeram muito uso e fruto, por exemplo. No entanto, hoje acho que a gente tem outras alternativas. Então, quando você diz assim, Rafa, falar um pouco das questões do direito de família, direito de propriedade, vamos falar disso. E aí me veio na hora o usufruto, e aí eu não sei se eu disse assim, o Juliano ficou sabendo, né? Porque eu atendi o cara na sexta-feira Não, não sabia. a respeito do direito de família. Daí eu disse assim, cara, não é possível que ele foi me propor logo o campo que estava muito fresco na minha cabeça, sabe? Não, eu tive várias lives com a Juliana, né? Que às vezes a gente faz algumas lives internas nos programas fechados, né? A gente fala sobre usufruto, mas é importante da gente ver, ouvir de novo e ouvir de novo, né? É cruel essa parte do usufruto. Geralmente a gente tem muitas propriedades que são, às vezes, o cara compra, não passa no nome. Teve um caso até que foi super legal. Não estava ligado ao usufruto, mas estava ligado ali a direito de propriedade, né? Hoje muita gente nos pergunta, preenche lá o formulário para falar com a gente. Eu faço algumas perguntas. E tem produtor que eu nego. Pô, eu não vou trabalhar contigo. Resolve seus perrengues lá com o Iod e depois a gente conversa. Vamos pegar. Teve um exemplo bem legal, uma propriedade de São Paulo. E
cara me ligou, tal, pô, baita propriedade, pô, 100 vacas em ordenha, vaca Jersey, já chegaram a produzir 2 mil litros de leite por dia. Pô, que legal. Mas por que que você já chegou a produzir isso? E por que que você está me ligando? Não, é que agora a coisa não vai, e a produção caiu, e... Mas conta mais. Quem que tu é da sua propriedade? Falei, eu sou o genro. Falei, caraca, é o genro, então tá bom. E o seu sogro, como é que tá? Não, o sogro, ponta firme e tal, não sei o quê. Da onde veio o dinheiro para comprar a terra? Não, veio de uma briga de irmãos e venderam lá um negócio na cidade. Eu falei, cara, eu não consigo fazer você ganhar dinheiro, não. Só na parte técnica eu não consigo fazer você ganhar dinheiro. Primeiro que tu é o genro. Segundo, porque teve pau lá atrás na compra da terra, teve briga lá atrás para comprar. Onde tem conflito, eu tecnicamente não consigo resolver. E aí quando pega assim, fala, meu filho, nem adianta vir que é muito emaranhado do tamanho do mundo para resolver, né, Rafa? É, porque assim, ó, a gente, primeiro, tem um ditado que a gente fala nas empresas, não existe CPF, CNPJ forte, né, uma empresa forte, e eu convido a você que está me ouvindo, você que é agricultor, você que tem uma família agricultora, você entenda a sua propriedade como uma empresa. Né? Eu acho que essa é uma das primeiras coisas que o Juliano trabalha com todo mundo aí, é quebrar esse paradigma aí de que não se vê como uma empresa, né? Ele se vê apenas como um colono e não se vê como uma empresa. E e aí, a partir desse movimento de entender, né, o que é uma empresa, né, a gente diz assim, não existe CNPJ forte com uma pessoa fraca. Não existe. Não existe. A minha empresa é o reflexo do dono. A minha empresa é meu reflexo. Se a empresa tiver com problema de comunicação, eu, Rafael, tenho problema de comunicação. Se a minha empresa tem problema de dinheiro, eu, Rafael, estou com problema com dinheiro. Se a minha empresa tem problema de expansão, eu, Rafael, estou com problema de expansão. E aí, tá, beleza, entendi que você está com esses problemas, Rafael. E agora, o que está te causando esse problema? O que está te causando esse problema? Quando você traz esse movimento assim, primeira coisa, quando você trouxe assim, tem a energia do genro, por exemplo, ou tem a energia do não tá documentado as coisas. Vamos imaginar o seguinte, ou o dinheiro ele veio de brigas. Quais as informações que vêm nisso que tiram e roubam o teu foco consciente das coisas? Que tiram o nosso foco consciente das coisas. Então, assim, um dinheiro que vem de origem de brigas. Vamos imaginar. Olha só, eu tenho uma proposta para qualquer um de vocês aqui. Eu vou doar 100 hectares, todo irrigado, lá na faixa de Gaza. Assim, tô fora, né? Eu não quero. Não dá. Não quero. Não quero nem de presente, nem que tu me pague, né, para ir para lá. Por que tu não quer 100 hectares, todo irrigado lá na região que dá as melhores oliveiras do mundo, lá, azeite de oliva e tal? Não, nem a pau. Por quê? É uma zona de conflito. É uma região de conflito. Onde tem conflito, não tem prosperidade. Onde tem conflito, não tem crescimento. Onde tem conflito... Então, e os conflitos, eles podem estar, como é que eu vou te dizer assim, parados, né, Juliano? Mas não significa que ele não exista. Então, existem os conflitos abertos, tipo que nem uma faixa de Gaza, e existem os conflitos velados. Então, até antes de Israel e Hamas lá entrar em conflito, esse conflito estava velado, mas ele estava existindo, percebe? Então, assim, quando a gente, por exemplo, recebe um dinheiro por exemplo, veio um dinheiro de herança, do que os irmãos brigaram muito, que tem acusação, certo ou errada, agora não interessa, acusações fundadas e infundadas, não interessa porque o efeito é o mesmo. Mesmo que a pessoa esteja certa, mas foi o acordado, eu recebi o que tinha para receber, Rafael, bem certinho.
não tem nada de errado. Ok, não tem nada de errado, mas por quê? Qual que é a energia que vem nesse conflito? Quando vem essa energia de briga, ela vem junto com o dinheiro. Ela vem junto com o início. Então, esse conflito velado, essas acusações veladas, porque pode ter um outro lado. Por exemplo, se um lado entende que você ganhou mais do que eu, e aí eu tenho meus filhos. Daí eu vou dizer, como é que ficou o negócio teu com o Juliano? O Juliano ganhou mais. Nós somos dois irmãos. Mas, sei lá, o Rafael tinha algum problema, sei lá, não cuidava, não trabalhava, não, sei lá, não se dedicava, ou tinha um problema com vício, alguma coisa, e não tinha dinheiro. E aí o Juliano ia bem. Aí o Rafael não consegue dizer assim, eu não aproveitei minhas oportunidades. Não. Entendeu? Você dizer, o Juliano ficou com a melhor parte. A terra dele lá é a melhor. Não, ele ficou com a frente da propriedade. Ele ficou com não sei o quê. Não, mas claro, né? Lá ele sempre ele ganhou lá porque o banco ajudou ele. Ele não consegue dizer assim, eu fiz coisa errada, né? Ele joga no terceiro. Aí os filhos compram aquilo. O tio Juliano roubou, o tio Juliano aprontou, o tio Juliano não sei o quê. E aquela informação fica. Tanto uma verdade quanto uma mentira repetidas várias vezes, ela se torna verdade. Né? Não a verdade absoluta, né? A verdade real, mas se torna um ponto, né, de vista. E aquilo começa a influenciar. Começa a influenciar. A gente chama de cargas informacionais que são jogadas, são emanações informacionais. E aí quando você vai trabalhar, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai no nosso dia a dia, tu não está livre, tu não está expandido. Porque a planta lá sente. Sente. Não tem as plantas que tem, me conta aí para nós aí, eu sei que tem algumas perguntas que você pode responder. Se você não sente aí na tua casa, quando chega alguém invejoso, vê se aquela planta não murcha. Você tem alguma... Tu diz assim, se a planta sente. A planta, ela sente a minha energia, ela sente a tua energia. O nosso gado sente a nossa energia, ele sente esse conflito. Aí aquela energia que você nem sabe, ela tá atuando o tempo todo em ti. Só a gente não tá ciente, mas tá atuando o tempo todo. Não tá prestando atenção nela, no caso. E aí, Exato. Um dos produtores mais recentes, a gente conseguiu trabalhar essa parte de energia junto ao IOD. Querendo ou não, saiu de 170 litros para 250 litros de leite por dia. E aumentando, e aumentando. Para a gente ir para a finaleira, essa parte do direito de propriedade ela é tão importante. Teve um produtor, Rafael, esse acho que vocês não conhecem ainda. E ele me ligou, vai fazer uns 2 anos atrás, exatamente, novembro de 2 anos atrás. Novembro de um ano atrás. Juliano, eu faço tudo certo na propriedade. Quando eu passo de 400 litros de leite, eu volto. Você faz tudo certo, mas você não cuidou da primeira lei ainda. Como é que está o direito da propriedade? A terra não está no teu nome ainda. Pois é, não está. Coincidentemente, né, ou não é tanta coincidência assim, a partir do momento que ele resolveu esse perrengue da terra, a propriedade dele passou os 500 litros de leite por dia com os mesmos animais. É por isso que todo mundo fala, eu faço igual o doutor Partage. Não faz, cara. Aqui a gente consegue ler muita coisa entre as entrelinhas e com a parceria com o Instituto IOD, você só não vai prosperar se você não quiser. A gente consegue ir até na raiz. A gente vai na raiz do problema. Por que que a gente faz isso? Para fazer vocês, produtores de leite, ter uma vida próspera, uma vida leve. Aprendi com o IOD, o sucesso é leve. E nós estamos aqui. Não é segredo para ninguém. O que que nós vamos fazer na empresa Dr. Patar? Nós vamos formar 1.000 produtor faixa preta, 1.000 produtor com produtividade igual ou superior a 20 mil litros de leite por hectare. Por que 20 mil litros por hectare? Porque isso vai dar 50 mil reais por hectare. Se você aplicar certinho as técnicas de gestão, a gente vai trabalhar com 40% de lucro. E assim eu honro meus pais, honro meus ancestrais, e a gente gera prosperidade para a nação, respeitando o lema da nossa bandeira: ordem e progresso. A gente está aqui junto com o Rafael, junto com o Jorge,
para a gente trazer com calma, ordem e progresso. É muito mais do que só adubar pasto. E aí quando tu fala isso, nós começamos a criar a gente chama de energia coletiva, né? Então, aqui a partir disso, nesse senso de comunidade, quem está aqui com a gente, com você, que vai fazer esse movimento, que está nesse processo, ele vai começar a entrar no fluxo da abundância, né? Só que para a gente entrar no fluxo da abundância, nós temos que vencer a escassez, ou vencer pontos que nos atrapalham a escassez. Aqui a Joyce trouxe, Juliano, só ela disse assim, o que é certo fazer? A terra que a gente ocupa para o leite é do meu pai. Só que ele ganhou para cuidar da minha avó. Os meus tios deram para ele cuidar da minha avó. O que é certo fazer? Voltar no passado não dá, né? Primeira coisa, né? Então, se a gente pudesse voltar no passado, lá no dia que foi feita essa proposta, né? A gente poderia sentar com o seu pai e dizer para ele, olha, o que vai acontecer contigo no futuro, né? O que envolve tudo isso. Mas isso, infelizmente, não é possível. Então, eu sempre digo assim que precisa haver curas. Algumas decisões e algumas curas, né? Primeira coisa que eu digo assim, Joyce, o que acontece quando eu te digo assim, eu te dou isso, mas você tem que cuidar de mim. Eu estou te dizendo que você não é mais livre. Acabei de comprar a tua liberdade. E o dinheiro como energia, ele não gosta de pessoas presas, né? Os presidiários não ganham dinheiro, né? Então, pessoas que vendem a sua liberdade têm grandes problemas de prosperidade. E os filhos que vêm depois, eles tendem a entrar no estado de lealdade, que a gente chama, que é, eu vou te ajudar, pai. Você está preso aí, vendeu a tua liberdade e, eu também fico preso contigo, presa contigo. E aí, para se livrar disso, precisa primeiro de consciência e depois ter essa cura num campo emocional mais profundo aí. Precisa ter esse campo de cura, essa retomada de liberdade aí, tá? A gente utiliza o campo sistêmico, utiliza o movimento com os cavalos, né? Tem várias pessoas que já vieram com a gente aí, que são do grupo Doutor Pastagem, que eu faço em dois movimentos, um movimento que a gente faz 1h30, 2 horas, depois dá um mês e pouco, eu digo assim, depois a gente vai fazer mais um movimento. Mas na verdade é só para eu perguntar, e aí, como é que ficou, né? Às vezes as conversas não duram 5 a 10 minutos, porque os caras dizem, as pessoas que vêm dizem assim, meu Deus, como é que começou a produzir leite? Como é que teve uma agricultora que disse até lá nas galinhas lá, eu nem sabia dessa coisa. Ela disse assim, que eu nem sabia que uma galinha dava 18 ovos num dia. Eu não tinha nem noção disso, né? Ela disse, meu Deus, dava 2 ou 3, tem uma galinha lá estava dando 18 ovos no outro dia. Aí a gente diz assim, como que isso é possível? Como que isso é possível? Né? No momento que você começa a limpar as informações. Então, uma energia de liberdade, uma energia de escassez, se a gente está preso na energia da escassez, por exemplo, vai vir o mínimo. Eu preciso de 2 ovos. Nós estamos em 2 pessoas, um ovo para cada um, tá bom. Essa é a energia da escassez, né? A energia da abundância é, as galinhas dão lá 18 ovos, né? Então, eu tenho 2 ovos para comer e tenho uma dúzia para vender, né? Tenho até mais, né? Seis para comer e uma dúzia para vender. Então, a partir desse movimento aqui, a gente começa a entender que essas curas começam a mudar a energia como um efeito dominó ao redor. E o sucesso vem de forma leve e a gente chega aí mais fácil à prosperidade. Rafael, muito grato pelo tempo. Vamos seguir firme, vamos alternando, né? Uma live contigo numa segunda-feira, a outra live com a Juliana, para a gente levar esse nível de consciência um pouco mais para as pessoas. Para mim, travou aqui no 37 e não vi nenhuma escrita. Para mim, a tela está travada, não consigo ver nenhum comentário. Espero Meu que. Deus, posso ler aqui então, Pode, eu não Juliano, rapidinho? consigo ver nada, minha tela está travada. Então teve a da Joyce,
Tem várias pessoas dando bom dia aqui. A Adriele trouxe bom dia. Depois da conversa com a Juliana sobre herança dos meus pais, as coisas começaram a andar. Aí o Luiz Carlos trouxe, super indico. Aí o Luciano traz assim, a terra que temos, adquiri com dinheiro de herança, aonde que veio, onde que deu muita briga. Pois noto que tem semana que estamos bem e de repente começa confusões. Olha só, a informação do dinheiro. A informação do dinheiro. Problema, gente, a gente sempre tem no dia a dia. Como, sei lá, sempre vai existir, né? Só que eles são muito menores. Os efeitos são muito menores. E ele não vai ser uma coisa assim, dizer, tô ganhando 50 mil por mês, vai cair lá para 5. Tipo, vai ter um problema, sei lá, quebrou alguma peça lá que tem que gastar 500. Tipo, uma vez ou outra. Mas não gastar 20 mil. Não estragar, fundir o motor do trator. Então, a gente vê assim que esse é um exemplo bem característico, assim, Luciano, que dá para trabalhar. Mas, Juliana, vamos continuar trabalhando. Eu acho que a gente levar essa consciência, assim, é um campo que também a dor nos busca, faz a gente buscar soluções, né? Então, eu já vivenciei essa dor na minha família. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu começava a dizer assim, nossa, aqui serve também, aqui serve também. Então, a gente tem que ter esse diálogo, tem que ter essa comunicação, a gente precisa analisar os padrões, né? Trabalhar essa energia, né? Trabalhar com práticas para equilibrar as energias coletivas aí da propriedade, né? Também fazer esse reconhecimento da nossa história, né? E promover essas interconexões. E ainda mais algo tão vivo que é o nosso trabalho na agricultura, que é a interconexão total, né? Do homem com a natureza. E não tem nada mais poderoso, acreditem, não tem nada mais poderoso. É tão poderoso que se terminar, o pessoal diz, o planeta vai morrer. Não, quem morre é a gente. O planeta, se todos nós morrermos, a vida vai dar um jeito, vai voltar 100% que era antes. E a gente vai embora, né? Muito bom. Rafael, forte abraço. E fica o nosso convite. Próxima segunda-feira estaremos aqui novamente. Segunda às 7h30, né, Juliano? Daí vamos tocando aí. 7h30. Valeu, Nobre. Um abraço, obrigado. Um Sucesso aí para nós, uma abraço. semana cheia. É, Que Deus nos acompanhe aí. igualmente. Com gratidão e no coração aí, vamos junto. Amém. Abração, Rafa. E Tchau. abração a todos vocês.